É a canção nova que chega até você com amor vencerá. É um momento de oração, é um momento de intercessão, é um momento de convidarmos uns aos outros. Vamos rezar. Nós não pedimos oração para tanta gente? Ou as pessoas pedem oração para nós? Não é assim? E quando não pedem, partilham as suas dificuldades ou as suas aspirações. Isso já é uma forma de termos abertura para aquilo que nós desejamos da graça divina. Muito obrigada a você que está na sintonia. Muito obrigada de verdade. Quero começar agradecendo a Deus acima de tudo e a você que está aí com a canção nova, perfeitamente unido em oração, unida conosco nas nossas esperanças, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades e nas nossas conquistas. É assim que queremos estar com você. Já começo dizendo que nós chegamos aos 56% do nosso projeto Dai-me Almas. O nosso mês de fevereiro é sempre bem mais curto e já carregamos um tanto do mês de janeiro. Mas quando falamos de projeto Dai-me Almas, falamos de pessoas saradas, pessoas libertas, pessoas que encontraram alegria em Deus, no anúncio de Jesus Cristo e passaram a ter uma vida nova. É isso que aconteceu comigo e com certeza aconteceu também com você. Então nós somos o projeto Dai-me Almas. E quero até começar aqui com o nosso Flavinho, porque nós estávamos falando agora há pouco, ele me perguntou, quanto chegamos ao projeto Dai-me Almas? E eu respondi, 56%. E ele então, já com toda a energia, com toda a força, está torcendo e ao mesmo tempo rezando para que nós cheguemos à nossa meta do mês. É isso mesmo. Flavinho. Que alegria estar com você, com o padre, vai ser apresentado daqui a pouquinho, mas que alegria estar com você, sempre uma honra e o meu coração se enche de alegria porque de fato o meu ser evangelizador, ele se conecta no seu coração. Oh, maravilha. Que é de onde a fonte do carisma continua Isso. jorrando para nós. Você é a nossa cofundadora, é desse coração que jorra o carisma Canção Nova para nós, que um dia foi fecundado no coração do Padre Jonas, que logo na sequência fecundou no seu. Não é? E graças a Deus, quando eu estou aqui, eu sinto o carisma Canção Nova fluir com toda a força. E o que você disse é muito verdade. O projeto Dai-me Almas é um projeto muito audacioso, muito ousado, porque é um projeto de resgatar pessoas, corações, como você disse, como você foi resgatado um dia, eu fui resgatado um dia, todos nós que estamos aqui, todo mundo que é da família Canção Nova, um dia foi resgatado, não é? Pelo projeto Dai-me Almas, ainda que ele não existisse com esse nome, Sim. mas ele já existia como projeto. Porque é um anúncio, né? É um anúncio de Cristo. É a boa nova do Senhor, é a graça de Deus que entra não só na nossa vida e encadeia na vida de milhares de pessoas, na nossa família, na nossa casa. Isso pela força e pelo poder do batismo no Espírito Santo. Amém. Então é um projeto muito audacioso e também porque ele é audacioso, porque ele acontece sem recurso financeiro próprio. Esse projeto depende da generosidade das pessoas que têm um coração generoso, que não abandonam essa obra, que sabem da importância de serem um associado, como o Padre Jonas sempre gostava de dizer, você é um sócio na evangelização. E por isso é um projeto muito audacioso. E ele é audacioso porque hoje ele depende de você. É um projeto que depende todos os dias da providência de Deus que passa pelo seu coração generoso. Por isso, meu irmão, minha irmã, 56%, a gente que está acostumado já há tantos anos com o projeto Dai-me Almas, a gente sabe que é difícil, que não é fácil não. 56% na última semana do mês
É difícil, é duro, é muito duro, é muito difícil. É um desafio na fé. Demais. Mas nós confiamos exatamente pela fé que é possível superar esse desafio se você vem conosco. Se você faz a sua contribuição generosa, se você faz o seu algo a mais. Você pode dizer, Flavinho, mas começo de ano é muito difícil, é pesado. Tem escola das crianças, tem uniforme, tem IPTU, tem IPVA, tem tanta coisa. Eu sei, porque eu sou pai de família também, tenho 5 filhos. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil. E a Canção Nova também sabe. Porque a Canção Nova é uma grande família. A Canção Nova paga as contas como você paga. A gente sabe que é difícil, mas a gente sabe que é possível. Se você fizer hoje a sua contribuição generosa pelo pix.doação@cançãonova.com, tenha certeza, nós vamos chegar aos 100%. E não importa o valor. Se você pode hoje, um valor que você considera pouco, a gente não considera pouco não, você considera pouco, quem sabe R$5, R$10, R$50. Você acha que é pouco? Não, não é pouco não, é muito para a obra de evangelização. Faça isso hoje, agora se você pode, e tenha certeza. O coração de Deus que não se deixa vencer em generosidade, Ele vai se derramar em generosidade sobre o seu coração. pix.doação@cançãonova.com. Hoje é o dia, não é amanhã, hoje é hoje. Dia. E eu nem ia já iniciar assim, você fazendo todo esse apelo maravilhoso, mas foi providencial. E quero dizer, além das pessoas darem crédito, você dá crédito à minha voz, que eu sei que graças a Deus eu tenho, né? Deus me concedeu essa graça através de tantos anos evangelizando. O Flavinho ter essa graça, esse dom por tantos anos de dedicação. Mas eu sei que o nosso povo, ele gosta de ouvir sacerdote, sabia? Demais. É incrível. O trabalho maior, até vou dizer assim, é de nós leigos. Desculpa, viu, Padre Joaquim? Com certeza. Porque nós ralamos. Porque nós ralamos. Nós leigos ralamos. Mas o que seria de nós se não fossem os padres, os sacerdotes, né? Até vou dizer a hierarquia da igreja. Exato. O que seria de nós? Porque, Padre Joaquim, seja bem-vindo. Obrigado, Luzia. E escuta aqui, o povo escuta o pedido de um padre. Com certeza. E principalmente quando o povo vê no padre fidelidade à igreja e fidelidade, acima de tudo, a Cristo, a Deus. Amém. E aí, padre, 56%. Bom, direto ao povo agora. Direto, eu quero ver. Direto. Direto ao povo. Então, aquilo que a Luzia trouxe, o projeto da M Almas é o resgate de almas que passa pelo resgate da nossa alma, do ser Canção Nova. Como a Luzia trouxe, como é importante ter os sacerdotes, né? Essa fundação foi pedida a Deus a um sacerdote. Nós somos hoje de mais de 60 padres, Luzia, por conta do projeto da M Almas. Foi o seu 60 sim padres na Canção Nova, na Canção ordenados Nova. na Canção Nova. Mais de 60. A serviço da igreja e do povo. 63, creio eu. Sim. A serviço do povo de Deus e da igreja. E agora no seminaristas, graças a Deus, filósofos, teólogos, Sim, temos jovens vindo para diáconos, vocações, diáconos, jovens vindo para a vocação à Canção Nova, para fazer esse caminho de servir a igreja no sacerdócio. E tudo isso devemos ao projeto da M Almas. Então, dizer a você, ajude a Canção Nova, o Flavinho trouxe, é um desafio grande, mas maior ainda é a misericórdia de Deus e a sua generosidade. Então pede, padre. Mantenha Pede essa obra de Deus. Todos esses sacerdotes, eu digo sempre, ser membro da família Canção Nova é receber no mínimo 60 missas por dia. Os sacerdotes celebram todos os dias e rezam pelo projeto da M Almas. 60. Todas as missas. Os sócios evangelizadores, os que doam no anonimato, os que ajudam ali, recebem os arrecadadores, essa todos os que contribuem no Santuário do Pai das Misericórdias, Com certeza. nas nossas frentes de missão. Com certeza. Então, pelo menos 60 missas nós recebemos. E faço esse apelo. Eu vou estar agora segunda-feira na missa de São Bento, lá em Cuiabá, em Várzea Grande, né, ao lado de Cuiabá, na nossa missão do Mato Grosso, com esse povo maravilhoso. Estive lá por 4 anos e meio. E faço esse apelo especial a você.
Hoje, ajude a Canção Nova hoje, né? Seja esta ação da graça de Deus para nós. Precisamos muito e confiamos na sua doação. Amém. Deus lhe pague. Deus lhe pague, sócio. Então, já faça o seu Pix, como o Flavinho mesmo nos anunciou aqui. Qual? pix.doação@cançãonova.com. Nós vamos até repetir. pix.doação@cançãonova.com. E como eu fico alegre de perceber a correspondência. Eu tive essa semana na minha caixa de mensagens um videozinho de uma senhora de 92 anos de Cruzeiro. E ela dizendo, até foi a Sidna que me enviou, ela testemunhando que ela conheceu o Padre Jonas no Rebanhão, em 1980, em Cruzeiro. E que a partir dali, iniciando a Rádio Canção Nova, ela tornou-se sócia da Canção Nova, no Clube do Ouvinte. E a partir dali, ela nunca deixou de contribuir. Ou seja, 47 anos. De 80 até agora, 46 anos. 46 anos. 46 anos contribuindo. Mas ela ainda disse, eu sei, às vezes eu estou meio acomodada, desse jeitinho. Eu me acomodo, às vezes eu tenho dificuldade, mas eu garanto aqui que eu vou aumentar a minha oferta. Então, Deus lhe pague a você. É muito bom perceber que você não nos abandona. Aconteça o que acontecer aqui na Canção Nova ou na sua casa, nós vamos ser fiéis a Deus. Amém. O Senhor sempre fala de um pequeno resto. Sim. Não é um pequeno resto só lá de Israel, os judeus. Não é só um pequeno resto lá no final, vindo as perseguições e quem sabe as nações e tudo mais voltando contra Deus. Mas também aqui. O pequeno resto vai garantir o projeto Dai-me Almas. Amém. E você faz parte desse projeto Dai-me Almas. Deus lhe pague. Hoje é importantíssimo. E essa semana, passe esse recado para os outros. Não se acomode como essa senhora de 92 anos mandou dizer para mim. Se eu tivesse agora o videozinho, eu ia até pedir para passar para vocês, mas é algo que emociona o meu coração. E porque emociona, eu quero seguir em frente como uma velhinha até a sua última chama para Jesus, para o projeto Dai-me Almas. Deus lhe pague. Nós vamos colocando aqui as nossas intenções para nós cantarmos essa barquinha de oração aqui, com todas as intenções, inclusive esses recadinhos que vão chegando, cartinhas. Ainda muitas pessoas escrevem para Canção Nova, isso que é bonito. E escrevendo, nós vamos colocando nas caixinhas de oração para Canção Nova ir intercedendo e ao mesmo tempo também você interceder por nós, porque nós precisamos da sua oração. Assim como nós oramos por você, nós somos um corpo intercessor, você também ore por nós. Nós precisamos muito. Exemplo, hoje eu vim aqui, como toda segunda-feira, quando tem programa ou quando eu não estou viajando, quando eu tenho programa aqui no Amor Vencerá, eu estou com dor, bastante dor na minha coluna. E eu peço oração por mim, tá bom? Como muitas pessoas estão doentes, inclusive na Canção Nova, a Aline, o Vinícius, a Sanchotene e tantas pessoas que nós estamos sustentando na oração. Mas você também nos sustenta na oração. Por todas as intenções, pela intenção do Santo Padre, o Papa, no Brasil, meu Deus, pela nossa nação, pelo nosso povo. São muitas as intenções e é
impressionante perceber que a Canção Nova não tem medo de dizer as suas verdades. Esse projeto da Minha Almas nesse mês tão difícil, as situações que a Luzia trouxe de irmãos que estão enfrentando a enfermidade, o sacrifício que a Luzia falou de estar meu irmão aqui. Antônio, que está fazendo tratamento de câncer no pulmão. E a Luzia aqui enfrentando as suas dores, as dificuldades para estar aqui com você. E você sabe disso porque você também tem uma família, tem uma história, tem as dores que você enfrenta. E saiba que a Canção Nova reza por você. Os pedidos chegam aqui, nós colocamos na barquinha, mas também a intenção do seu coração, que é o lugar mais importante no qual Deus colhe essas intenções. E vamos rezar, sem parar, sem desistir, porque para isso existe a Canção Nova. E não vamos nos acomodar. Eu podia dizer, com a minha idade, com as dores que eu sinto, com os problemas que eu vivo, situações da comunidade, de família, do povo de Deus, que eu assumo, eu podia dizer, eu vou ficar em casa. Poderia. Eu já fiz a minha parte, né? Eu já fiz a minha parte. Eu vou ficar em casa, vou ficar deitadinha. Mas o discípulo de Jesus, ele não se acomoda. Amém. Ele vai em frente. Como o Padre Jonas gostava de nos ensinar, mesmo enfermo, mesmo na doença, eu sou guerreira, eu sou lutador, eu vou em frente. E isso é para você também hoje. Coragem. Vamos em frente. Não vamos parar, não vamos ficar numa cadeira, sentados, ou de tantas formas que a gente se acomoda. Vamos trabalhar para Jesus. Ele conta conosco até o último momento. Se não é no trabalho, na forma de ação, é na oração. Tudo tem valor diante de uma intenção que nós oferecemos a Deus, por pequena que seja. Vamos rezar, Flavinho, cantando? Vamos. Quero trazer também os pedidos de oração que chegaram aqui no meu Instagram, no Facebook. Quando eu cheguei aqui, eu postei um vídeo dizendo que a gente estaria juntos aqui. E lembrando que nesse momento a gente conta com a intercessão, como você dizia. Então eu pedia para as pessoas que orassem por nós, pelas nossas necessidades. Mas eu dizia também, esse é um programa onde aqui os intercessores se colocam à disposição da família Canção Nova. E muita gente mandou aqui situações de luta contra o câncer, dificuldades na família destruída por causa do álcool, do adultério, tantas situações. E eu quero convidar você nesse momento a respirar fundo e puxar lá do fundo da sua alma esse ânima, essa força, esse poder que é o Espírito Santo. E dizer assim, é possível, com Deus é possível. Com Deus é possível superar essa dificuldade, essa enfermidade, esse problema familiar, esse problema conjugal, essa dor no peito, lá na alma que não sai. Diga, com Deus é possível, eu vou vencer, eu vou superar. Isso não é autoajuda não, isso é a ajuda que vem do alto, é o poder de Deus, é o Espírito Santo. E eu quero convidar você que está aqui a ficar em pé. Nós vamos orar juntos, preparar o nosso coração para nós recebermos essa boa semeadura da palavra de Deus. Se você pode, levante os seus braços. Vamos pedir ao Espírito Santo, aquele que nos santifica, que Ele haja em nós agora, que Ele renove o nosso coração, que Ele sopre em nós como soprou em Pentecostes, aquele vento impetuoso que veio dos 4 cantos da terra e invadiu aquela sala que estava tomada por corações que estavam com medo, estavam temerosos, preocupados. Que esse vento impetuoso agora sopre sobre essa sala onde você está, na sua casa, sobre esse quarto, quem sabe com as janelas fechadas, escuro, você tomado pela depressão, pela angústia, pelas preocupações. Peça, vem Espírito Santo, santifica-me, santifica os meus pensamentos, santifica o meu coração, santifica as minhas atitudes, as minhas intenções. Eu preciso de Ti, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Espírito de Deus, vem me renovar. Vem me renovar. Sopra hoje aqui. Espírito de Deus, peça. Espírito de Deus, vem me renovar. Vem me renovar. Sopra. Sopra hoje
hoje aqui, como em Pentecostes, como em Pentecostes, vem soprar teu vento impetuoso e com teu fogo abrasador, vem me purificar. Mais uma vez peça, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem me renovar. Espírito Santo, vem me renovar. Peça, sopra hoje aqui. Sopra hoje aqui. Sopra hoje como em Pentecostes, como em Pentecostes, vem soprar teu vento impetuoso e com teu fogo abrasador, vem me purificar. Peça, ó, vem Espírito Santo, ó, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, ó, vem encher este lugar, manifesta em mim a tua força. Minha vida vem transformar, minha vida vem transformar. Ó, vem Espírito, ó, vem Espírito Santo, ó, vem Espírito, ó, vem encher este lugar, vem Espírito Santo, manifesta em mim a tua força. Vem Espírito Santo de Deus, minha vida vem transformar. E solte sua voz no Espírito agora. Deixa o Espírito Santo tomar conta. Deixa o Espírito Santo agora se apropriar do teu coração, da tua alma. Encha-nos de ti, Espírito Santo, até o transbordamento. Encha-nos os dons, os carismas. Prepara-nos, Espírito Santo. Tira de nós toda distração, todo medo, toda vã preocupação. Serena o nosso coração, Espírito Santo, para que a semente da palavra de Deus encontre o solo bom, a terra boa, para que o Espírito Santo encontre no nosso coração esse espaço, esse lugar preparado para produzir frutos de santidade. Vem Espírito Santo de Deus sobre as nossas intenções. Vem Espírito Santo sobre as nossas intenções, sobre a minha irmã Ema e a sua família. Vem Espírito Santo, vai falando o que está no seu coração, na sua mente. As pessoas que você ama, vem Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre a Paula, sobre o Felipe, sobre as suas filhas, Pamela, Lola, Senhor, Poliana. Vem Espírito Santo sobre a comunidade Canção Nova, sobre as frentes de missão da Canção Nova, sobre os doentes da comunidade, sobre as autoridades da comunidade. Vem Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor, pelo sapo que nos traz essa dimensão de, pela música, o Flavinho, preparar o nosso coração, despertar a nossa alma para a oração. Sobre nós, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. esse tempo favorável de conversão. Espírito Santo, ilumina a minha consciência. Vem, Senhor, em nosso auxílio. Dai-me conhecimento dos meus pecados, das minhas falhas. Perdoar-nos. Espírito Santo, ilumina Vinde o meu interior. Vem Espírito Santo de Deus, onde eu pequei, onde eu caí, onde eu fraquejei, ilumina-nos. quando eu julguei, quando eu menti. Espírito Santo, aquelas falhas pequeninas, como os pecados veniais,
purificai-nos, queimai-nos com seu fogo abrasador. Vem, Espírito. Converta-nos, Jesus. Converte. Converta-nos, ó Pai, Espírito Santo de Deus. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Como é bom estarmos juntos, Senhor, reunidos no seu nome, com confiança, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos ama. E é o Senhor que ora por nós. É o Senhor que vê o nosso coração humilhado, contrito, e nos concede o dom do arrependimento. E nos perdoa, Senhor, seja qual for a falha que cometemos, o pecado que cometemos. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Que neste tempo favorável da Quaresma, sejamos impulsionados pelo Espírito Santo a realmente viver com maior intensidade a oração, a penitência, a caridade, para nos converter. É um tempo favorável de conversão, de mudança de vida. Abra o seu coração neste tempo da graça de Deus. Dai-nos a paz, Senhor. Vem em nosso auxílio, Deus poderoso. Dai-nos, Senhor, a sua paz. Dai-nos, Senhor, a sua paz. Dai-nos, Jesus, a sua paz. Porque qualquer coisa nos desestabiliza, Jesus. As nossas emoções nos traem. Os nossos sentimentos, eles nos deixam sofrer, nos fazem sofrer. Senhor, dai-nos. Trabalha no nosso temperamento, Senhor, com teu Santo Espírito. Porque tudo pode ser renovado pela graça do Espírito Santo. Amém, Senhor. E eu tomo esta palavra, que é do livro do Levíticos, no Velho Testamento. É uma palavra muito forte para nós. Nós estamos no tempo da conversão. Nós estamos num tempo que nos é chamado ao arrependimento. Aqueles que estão aqui podem se assentar se quiserem. E se tiver a sua Bíblia, o seu Novo Testamento, até mesmo no celular, como eu tenho aqui, eu estou com a Bíblia, mas também estou com o celular, para que nós ouçamos a palavra. E o Espírito Santo quer nos curar, nos libertar, através da palavra de Deus. Ela ilumina os nossos passos, ela nos corrige, ela nos levanta. Ela nos põe para frente. O Senhor diz no livro do Levítico, capítulo 19, versículos 1, 2 e de 11 a 18. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: sede santos. Porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Para ser santo, tem algumas coisas aqui. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros, não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo, nem pratiques exortação contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado. Não amaldiçoeis o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego. Mas temerás o teu Deus. E ele repete: eu sou o Senhor.
Não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Veja, não sejas um maldizente entre o teu povo, entre a tua comunidade. Não conspires, caluniando contra a vida de teu próximo. E o Senhor repete: eu sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Repreende o teu próximo, sim, mas não te tornes culpado do pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor no teu coração, com os teus irmãos, com teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque eu sou o Senhor. Deus repete 4 vezes, num pequeno texto: eu sou o Senhor. E o que significa isso? Eu sou Deus, é Deus falando com você. Eu sou Deus que te criou, que te dá vida, que faz você respirar. Você nem sabe quantas vezes o seu coração bate por dia, só se você for lá na inteligência artificial. Mas eu, Senhor Deus, eu sei quantas vezes o seu coração bate, quantas respirações você faz por dia. Eu, Senhor, sei, eu conheço você. Que maravilha! E é esse Deus poderoso, onipotente, que nos instrui como um pai. Não como alguém que está dando ordens, cheio de ira e cheio de raiva. Não, ele é misericórdia, mas ele é justiça também. O pai corrige aquele filho que ele ama. E o que tocou seu coração hoje, nesta palavra? Qual foi a fraqueza que o Espírito Santo foi mostrando a você? Ou outras que vieram, talvez não foram numeradas ali, mas que o Espírito Santo iluminou você para uma conversão, para uma busca de santidade, porque o Senhor diz claramente: eu sou santo. Então, se Deus é santo, Ele quer os seus filhos santos, nesse mesmo caminho. E eu louvo e bendigo a Deus, porque Deus é Pai e nos instrui hoje. Amém. E é muito importante ter isso muito bem entendido. Sede santo porque eu sou santo. Eu sou perfeito, diz o Senhor. E o Senhor vai aqui corrigindo as más atitudes e dizendo: eu sou o Senhor. Para nós é impossível corrigir as más intenções. Para a nossa força não é possível. A Luzia trouxe que realidades aqui colocadas e não apresentadas nesse trecho. As maledicências sexuais, de adultério, de tantas coisas erradas que vivemos, tão difíceis de abandonar nesses tempos tão duros, de uma imoralidade que é nos forçada, não proposta, mas imposta. Um mundo que não tem nem moralidade, vive a moralidade, sem moral nenhuma, nos impulsionando ao pecado. Sede santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que pode te libertar de tudo isso. Quando nós ouvimos aqui o Senhor dizendo para se libertar dos maus procedimentos, eu sou o Senhor, é dizendo: eu sou o Senhor que pode te libertar. Acredite nisso. Mas levante do seu pecado. Padre, eu sou o Senhor que te pode libertar. O Senhor diz: eu te liberto. Amém. Jesus não falou isso quantas vezes e está falando agora? Levanta, ser curado, ser liberto, Amém. ser livre.
Porque Ele pode sim, mas Ele faz hoje, agora conosco. Tomemos Porque Ele posse. faz em mim, Luzia. Eu estava rezando as completas, se eu não me engano foi na sexta-feira, antes de dormir. Interessante. Ao rezar um salmo, que até agora nem me lembro, eu fui rezando e eu sempre presto muita atenção no que eu estou orando, rezando ali no salmo. E passei assim o salmo rezando com toda piedade, como eu busco fazer. Rezei ele inteiro, rezei as completas. Quando eu terminei de rezar, que eu já estava me preparando para dormir, para deitar, né? Porque eu não durmo logo, eu deito. Veio uma frase do salmo. Correção de Deus. E quando eu passei pelo salmo, eu não percebi. Aquela frase, aquela pequena, nem era o versículo inteiro, é uma frasezinha. Porque aí me veio assim: Luzia, você vê os outros. Não foi bem assim, tá? Mas eu estou interpretando aqui. Luzia, isso não é para os outros, isso é para você. Nem era o versículo inteiro, a frase inteira, um pedacinho da frase. E na hora eu me atinei. Eu falei, gente, é o Espírito Santo de Deus que quer me purificar. Mais um tanto. Porque não diz que até de noite Deus age em nós, o nosso espírito, o nosso coração vigia? Então toda hora o Espírito Santo está fazendo obra nova. É agora em você. Amém. E não vai os anos de conversão que você tem. Não conta o tempo que você tem de conversão, de estar na igreja. Porque Deus nos quer santos. Então, como naquela noite, o Senhor falou comigo. O Espírito Santo assim, fez assim. E abriu a minha mente com aquele pequena frase daquele versículo. Para que eu me purifique ainda mais. E perceba que é para mim o salmo. É para mim aquela oração. É para mim essa palavra. Porque Ele me quer santa como Ele é santo. E me veio, Luzia, enquanto você falava, quando o padre Jonas começou a reunir os jovens e propondo a eles o estudo bíblico, e os pais, às vezes questionando aquela mudança tão forte, vinham ao padre dizendo, você fez lavagem cerebral no meu filho. É verdade, porque eu ouvi muito isso. Usavam aquela coisa toda, porque os pais olhavam os seus filhos mudando de vida e achavam que aquilo era demais. Mas não era demais. Hoje está aqui a Luzia. Quantos anos de Canção Nova, Luzia, a partir desse estudo bíblico? Desse estudo bíblico, nós começamos em 76. 76 até hoje, 2006. Isso. Aí, hoje é 2006. 2026, agora, né? perdão. 2026. Todos esses anos, porque Deus agiu poderosamente. A Luzia trouxe um fato destes dias, sexta-feira, e vai agir até o último dia da sua vida. Vai. Porque Ele é o Senhor e pode libertar, como você disse, hoje. E outra coisa, Ele é santo, então Ele não vai me dar trégua, Pai. Não. É nos sofrimentos que vem santificação. É nas alegrias que vem, são nas boas inspirações, é no encontro com alguém, como falou na palavra, perdoa o seu irmão, vai lá. Por que você fica brigando com ele? Sim. E por que você fica brigando com ele também dentro de você? Tem isso também. Com certeza. Às vezes eu vejo o irmão, eu não brigo com ele, mas eu fico brigando com ele no meu coração, nos meus pensamentos. Então tudo isso é convite à mudança, à conversão, a não ter medo da conversão. Amém. Amém. E vamos progredir. Vamos progredir. Esse caminho de santidade, como você nos disse, hoje é o dia. Hoje é o de dia se da converter, graça. de se voltar a Deus, de mudar o coração. Que o Flavinho possa novamente cantar para nós. E nós vamos pedir com confiança essa conversão. Talvez você tenha medo. Padre, eu não consigo deixar esse pecado, isso é muito difícil.
O Senhor é santo e hoje quer te dar essa santidade. Então cante clamando esse Espírito Santo, essa conversão com toda a força do teu coração. E que o Espírito Santo nos revela nessa palavra é que a santidade ela é prática. Hoje em dia nós vivemos os extremos, como o padre dizia, um mundo amoral, ou seja, que não tem nenhuma moral, e ao mesmo tempo, dentro da própria igreja, muitas vezes, um excesso de moralidade que mais afasta do coração de Deus do que aproxima. E aqui a palavra é muito clara, e o Espírito Santo ilumina essa palavra. Nos diz que a santidade é na vida, é no cotidiano, como o Padre Jonas sempre nos ensinou, é na oficina da vida. É na luta diária contra as nossas moléstias, as nossas fraquezas. Por isso nós vamos pedir mais uma vez àquele que é santo e que santifica, o Espírito Santo, que Ele haja em nós. Agora haja nas nossas fraquezas, nas nossas misérias. Quem sabe lendo essa palavra e ouvindo a partilha do Padre da Luzia, você foi também se identificando em tantas situações de fraqueza, de fragilidades. Quem sabe dentro da sua própria casa, a mágoa que você nutre contra um irmão de sangue, quem sabe até contra a sua mãe, o seu pai, ou contra o seu esposo, a sua esposa, ainda vivendo juntos ali dentro da casa, mas você nutrindo um ódio por algo que aconteceu. Peça ao Espírito Santo agora que Ele destrua essas fortificações de pecado que se levantaram no seu coração. E eu peço da mesma forma no meu coração, Espírito Santo, destrói essas fortificações de pecado. Blinda-nos, Espírito Santo, protege-nos contra todas essas ações do mal, contra esses dardos inflamados do inimigo. Vem, Espírito Santo, santifica-me. Aonde você está, se você pode, levante os seus braços e vá clamando ao Espírito Santo. Veja, não são argumentos humanos que vão convencer você do seu pecado, da sua miséria, do meu pecado, da minha miséria, da necessidade que temos de ser santos. Não são os argumentos humanos, não é a teologia, a filosofia, a oratória. Não é o poder de Deus, é o Espírito Santo que age em nós a partir desta palavra reveladora que o Senhor agora semeia no nosso coração. Então peça, vem Espírito Santo, santifica-me. Vem, Espírito Santo, santifica os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas ações, os meus sentimentos. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, para que eu seja santo. Diga, para que eu seja santa, para que eu seja santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Para que eu seja melhor. Eu preciso desse sopro de santidade na minha vida, para que eu seja um homem melhor. Você, minha irmã, diga, para que eu seja uma mulher melhor. Eu preciso de Ti. Você que é casado, casada, diga, para que eu seja um esposo melhor, para que eu seja uma esposa melhor. Eu preciso de Ti. Você, filho e filha, diga, para que eu seja um filho melhor. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Você que é um consagrado numa comunidade, está assistindo agora esse programa, ou ouvindo pela rádio, diga, Senhor, para que eu seja um consagrado de verdade, Senhor, para que eu busque a santidade na minha consagração. Eu preciso de Ti. Por isso, vem, Espírito Santo, ajuda-me. Levante os seus braços, preparando o nosso coração para adorarmos a Deus nesse momento especial. Peçamos mais uma vez o Espírito. Espírito de Deus, vem me renovar, vem me renovar. Sopra, sopra hoje aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem me renovar, vem me renovar. Sopra, sopra hoje aqui. Recebendo Jesus, peçamos. Como em Pentecostes, vem soprar. E aplauda o Senhor que está no meio de nós. Teu vento impetuoso e com teu fogo abrasador, vem me purificar. Olha para o Senhor e peça o Espírito. Espírito de Deus, vem nos renovar, vem nos renovar. Sopra hoje aqui, sopra hoje aqui. Espírito de Deus, vem nos renovar. Sopra, sopra hoje aqui. Como em Pentecostes, vem soprar. Como em Pentecostes, vem soprar. Teu vento impetuoso,
teu vento impetuoso e com teu fogo abrasador, vem nos purificar e faz de nós adoradores. Ó, vem Espírito, ó, vem Espírito Santo, ó, vem encher este lugar, manifesta em mim a tua força, minha vida vem transformar. Peço, ó, vem Espírito, ó, vem Espírito Santo, ó, vem encher este lugar, manifesta em mim a tua força, minha vida vem transformar. Vem Espírito. E agora solte a sua voz. O que nós cantamos é o que o Espírito Santo está fazendo. Ele está enchendo este lugar da glória de Deus. Assim como o incenso que sobe ao céu com odor suave e chega à presença de Deus, também agora a nossa oração, a nossa adoração alcança o coração de Deus. Ainda que fracos, pequenos, miseráveis, mas nesse momento é o Espírito Santo quem adora em nós e leva o nosso coração à adoração. É o Espírito Santo que move o nosso coração nessa adoração. Repito, apesar da nossa miséria, da nossa fraqueza, e quanto mais assumimos a nossa miséria, quanto mais assumimos a nossa fraqueza, o nosso nada diante daquele que é tudo, mais o Espírito Santo age em nós, e mais Ele transforma a nossa oração pobre, simples, em adoração sincera, porque esses são os adoradores que o Pai procura, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E nós queremos, diga: Senhor, eu quero ser esse adorador que te adora em espírito e em verdade. Por isso dá-me, Senhor, o espírito de adoração. Dá-me o espírito de adoração. O Senhor falou a Moisés: fala a toda a comunidade, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E como hoje essa palavra se atualiza em nossos ouvidos, Moisés era o sacerdote e eu, como padre e sacerdote, quero professar esta palavra. Meu filho, minha filha, sede santo, porque o vosso Deus é santo. Nele está a santidade. Se nós ouvirmos muito rápido ou com preconceito, nós vamos dizer: não, eu não posso ser santo, eu não consigo. Mas a frase não é negativa, ela é positiva, porque o Senhor é santo e Ele te pede: sede santos. É nele que está a santidade. Não é com nossa força, não é com nossa decisão simplesmente. Também precisamos nos decidir, também precisamos nos entregar a Deus, mas é a força dele operando em nós. É porque Ele é santo. Não é negativa a frase. Quando o Senhor vai ordenando aqui para abandonar os maus procedimentos, o falar mal, o negligenciar a ajuda ao outro, o prejudicar o outro, quando Ele vai dizendo isso, Ele termina cada ordem dizendo: eu sou o Senhor. Ele é o Senhor que te dá esta graça. Não tenha medo hoje de ouvir essa palavra e dizer: eu quero o Senhor, mas aumenta a minha fé porque sou fraco. Eu quero o Senhor, mas me liberta de tantos males que me aprisionam, como vício. O nosso país tem batido recordes de apostas. Isso mostra um povo viciado, tomado por uma mídia que massivamente tem pregado esta realidade da dependência do jogo. Meu filho, minha filha, você que se vê enveredado nestes jogos, envergonhado diante da sua família, Deus me coloca um homem que está em lágrimas sozinho, chorando porque não sabe como vai dizer à esposa os problemas que enfrenta por causa do jogo. Deus está te libertando, meu filho.
Quando você disser à sua esposa, diga a ela: nunca mais farei isso, em nome do Senhor, eu nunca mais farei Amém. isso. Tome posse e acredite que na oração, no Santo Terço, na Santa Missa, na adoração, nas 5 pedrinhas que Padre Jonas tanto nos ensinou, você vai para sempre se libertar deste mal. Persevere. Obrigada, Senhor. E vai se colocando a sua família, seus amigos, sua comunidade, sua paróquia, seu trabalho. Ele está no meio de nós. É Jesus, Obrigado, Jesus. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que agora se oferece por nós nessa Eucaristia, nessa pequena hóstia. E nós dizemos: Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Abri, Senhor, o meu coração para a caridade, para a humildade. Vinde em nosso auxílio. Abri o meu coração, Senhor, para a compaixão. Eu louvo a Deus por tantas pessoas que através do amor de Deus se derramam em caridade para os irmãos. Porque aqui diz na palavra do Senhor em Levítico, capítulo 19, que nós estamos orando, de 1 a 2 e de 11 a 18, para nós não deixarmos de socorrer os outros. Nós estamos diante da campanha da fraternidade, que é sobre moradia. Jesus mostra-nos como ajudarmos uns aos outros. Mostra-nos, Senhor, como ir ao encontro de quem está precisando, até sem moradia. Eu tenho um testemunho aqui de uma senhora do Hotel Barcelos, em Campos do Jordão, que ela me contou que tem uma família que a mãe foi embora e o pai ficou com 3 crianças autistas. E o que fazer, meu Deus, pensava esse homem. Eu terei que sair do serviço para cuidar desses meus filhos, porque eles são totalmente dependentes. Sim, ele precisava trabalhar. E ele morava praticamente num casebre. Então ela e outras pessoas da comunidade ali onde ela frequenta se ajuntaram e foram ao encontro desse pai que ficou sozinho para criar aquelas crianças, dar banho nelas, vesti-las, inclusive não tinham praticamente o que vestir. Mas essas pessoas foram ao encontro dessa pessoa necessitada, dessa família necessitada. E ali, elas se juntaram e começaram a arrumar a casa, a cuidar da casa, a reformar de certa forma a casa. Não tinha geladeira. O alimento que aquele senhor ganhava para os seus filhos, perdia porque ele não tinha geladeira. Ali aquele grupo foi trazendo geladeira, foi arrumando coisas necessitadas e até pessoas que se dispuseram a cuidar das crianças enquanto ele trabalhava. Veja só quanto bem está sendo espalhado. E continuam. Quanto bem está sendo espalhado. E eu não quero falar só das coisas ruins, dos sofrimentos, mas eu também partilho aqui as boas obras daqueles que temem a Deus e que contribuem
para um mundo melhor, para uma sociedade melhor. Senhor Jesus, obrigado, porque o bem está sendo espalhado. Por todo o bem O bem está sendo realizado. que vem de vós. É que Jesus, os nossos olhos estão voltados para o mal, para o pecado, para o que as pessoas estão fazendo de ruim. E como o Padre Joaquim mesmo disse, a mídia faz questão de mostrar só o mal. Mas quanta gente fazendo o bem. Amém, Senhor. Quanta gente fazendo caridade. Quanta gente ajudando os irmãos para o mundo melhor. Amém, Jesus. Bendito sejas, Jesus, de todo o meu coração. E como eu trouxe aqui esse testemunho, você também deve conhecer, ou quem sabe até você tem muito testemunho pessoal para dar. É que o mundo está vendo mais o joio do que o trigo. Mas chegará uma hora que o trigo aparecerá e o joio será queimado e lançado fora. Amém, Jesus. Senhor, eu quero ser santa como o Senhor é santo. Faça a sua declaração de fé para Deus. Eu quero da sua profissão de fé. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém, Senhor. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não seja mais injusto, mas justo como eu. Pela força do Espírito Santo, eu transformo seu coração. O salário do teu operário não fique com você. Não seja surdo aos apelos do irmão. Não seja juiz dos irmãos, mas seja cheio de compaixão e caridade. Não semeis a difamação no meio do povo, nem traga testemunhas falsas contra o seu irmão, porque eu sou o teu Deus e eu quero que você siga o caminho do meu Filho Jesus, que entregou a sua vida. É por cada um de vocês. Obrigada, Jesus. Bendito sejas, Deus, para sempre, para sempre. Vamos louvar a Deus, vamos bem dizer, quero louvar a Deus pelo aniversário de casamento do Carlos e Natália, de Varginha, Minas Gerais. Obrigado, Senhor, pela essa família. Casamento do Carlos e da Natália. Senhor, obrigada por todos os que estão fazendo aniversário hoje, fizeram esses dias, vão fazer este mês ainda. Obrigada, Senhor, pelos que saíram do hospital. Obrigada, Senhor, por todas as vitórias que você está concedendo a nós nesse dia, Senhor. Te louvamos. Nós cremos na tua força e no teu poder, Senhor. Tu és santo e poderoso. Cremos, Senhor, na tua vinda gloriosa e por isso, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, nesse empenho da busca de santidade no cotidiano da vida, Senhor, para que sejamos santos como tu és santo, Senhor. Mas o Senhor virá. Vamos cantar todos. E Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá forte. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida
apresse o Senhor e Ele logo virá. Mais uma vez, com força, mas o Senhor virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará, e Ele não tardará. Que eu seja santo, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. E na presença do Senhor, ora no Espírito e vá pedindo essa santidade. O Senhor é muito claro em sua palavra. A caridade cobre uma multidão de pecados. O tempo da quaresma é oração, é penitência e caridade. Só é possível a caridade àquele que ora, aquele que se penitencia, aquele que ama a Deus pode amar o próximo. A canção nova, por amar a Deus, tem obras de caridade lindas, uma da qual eu já fiz parte. Pretendo um dia retomar, somar efetivamente nesta obra. O bom samaritano acolhe moradores de rua, os irmãos mais necessitados. Temos escola, temos centro médico, temos ajuda às famílias no CAC, no Progem, atitudes práticas de caridade. Eu te convido a conhecer essas obras, vindo à Canção Nova, visite essas obras, veja o quanto Deus está fazendo, e você precisa também. A Luzia trouxe o testemunho dessa senhora que ajudou esse pai com os filhos abandonados pela mãe. Ajude alguém. A ajudar. Eles ajudam até hoje. Ajude você, uma família. Busque alguém para ser uma pessoa que você ajuda. O coração do que ajuda ganha mais do que aquele que recebe. Faça a experiência de amar o próximo concretamente, e verás uma multidão de pecados serem perdoados, cobertos, como diz a palavra de Deus. Impulsiona, Senhor, nosso coração à santidade prática por meio da caridade. Liberta-nos dos nossos pecados, do egoísmo. Paremos ao encontro do próximo, Senhor. Síria labariera labaria labarie. Síria ladereria labaria labarie. Vá pedindo pessoas, inspirações de caridade concretas. Que você não deixe passar a obra de caridade que o Espírito está te impulsionando. No hoje da sua vida, faça algo pelo próximo. Meu coração está pedindo para nós cantarmos Jesus está aqui. Tão certo. Jesus está aqui. Jesus está Vamos cantar aqui. Tão certo, tão certo como Ele está com você, onde você se encontra. Respiro. Para Ele não há distância. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Proclame: o amor está aqui. O amor está aqui. O amor vence, o amor sempre vencerá. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Se você crê, proclama com força. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Então aplauda, aplauda, aplauda aquele que está aqui. E ao proclamar que Ele está aqui, a certeza é que Ele está aqui agora onde você está. Obrigado. Na realidade que você está, na sua casa, na sua família, nessa tribulação, nessa tempestade que você está enfrentando, assim como Ele esteve com Pedro e os apóstolos ali caminhando sobre as águas. Ele está com você agora em meio a essa tempestade. Deus está
aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Você que está sendo acusado por Satanás, que Deus não está contigo porque você vive uma situação de muitos pecados. Eu até vou profetizar, você vivia. Amém. Em nome de Jesus, Deus está contigo. Acredite, Ele te liberta. É possível uma vida nova a partir de hoje. Não deixe mais o demônio te acusar. A quaresma é tempo de conversão. Às vezes as pessoas pensam que é um tempo de tristeza, de melancolia, de remoer doenças. Não, é um tempo de libertação. Alguém que está doente vai ao médico e recebe o tratamento certo, ele sai cheio de esperança, de que vai ser curado. Diante de Deus, receba a palavra, às vezes dura, enfática: estás no pecado, meu filho. Não quero mais que viva assim. Não é esse o caminho que desejo para ti. Liberte-se, mas tenha a esperança da libertação que te faz novo a partir de hoje. A partir de hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por essa Levante os seus libertação. braços para o Senhor e diga obrigado, Por este meu tempo Deus. maravilhoso. Obrigado porque o Senhor está comigo. Conversão. E ainda que eu atravesse o vale escuro da morte, eu Não há nada nada temerei, porque tu que me afaste do comigo teu amor. estás. Amém, aleluia. Amém. Glória a Amém, Deus. Bendito aleluia. seja, Amém, Senhor. aleluia, Glorificado Bendito seja. seja. Glorificado Nós seja. cremos, Senhor. Eu creio, Jesus. Tua presença poderosa no meio de nós. Eu creio, Jesus. E agora, preparando o nosso coração para recebermos essa bênção que vai selar tudo aquilo que o Senhor fez em nosso favor, eu convido você a derramar o seu coração agora na presença de Deus, cantando: tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar, e ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, e ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão, Que contém todo o sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério de vosso corpo e de vosso sangue, para que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Preparando-nos para receber a bênção, você pode ajoelhar e se trace sobre si o sinal da cruz. Se não pode ajoelhar, fique de pé e trace sobre si o sinal da cruz, selando toda a graça que recebemos.
Aplauda o Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo.